Sejam bem-vindos a mais um Grande Conversa, no segundo episódio, com João Palmeiro, o meu convidado para esta série, segunda série da Grande Conversa, e hoje vamos ter, mais uma vez, um debate sobre a atualidade, o grande tema, e terminamos com o último minuto. Começamos então com o primeiro segmento da atualidade. João, passado que foi mais umas eleições, desta vez as eleições para o Parlamento Europeu, tanta celeuma que deu, por vários motivos. A novidade na escolha dos candidatos, os candidatos mais ou menos preparados, os preparados, ou pelo menos com experiência, sem perfil para uma campanha, mas vamos talvez fazer aqui uma abordagem, um apanhado, ou uma percepção do que, quais foram os resultados, não só em Portugal, mas na Europa, na União Europeia, verdadeiramente, e que tem, obviamente, uma influência e um impacto direto na nossa sociedade e no nosso país, e também qual é essa nossa representação naquele grupo de deputados que vão para o Parlamento Europeu. João, cumprimentando todos e dizendo olá de uma maneira muito simples e singela a todos aqueles que vêm procurar aqui conhecer o que é que nós podemos pensar sobre alguns destes temas importantes. Eu só queria voltar ao programa anterior numa pequeníssima coisa que é, lembram-se, ou lembra-se o João pelo menos, que eu falei muito entusiasmadamente do facto de nós irmos poder votar em qualquer lado. E isso teve um impacto muito baixo na diminuição da abstenção. E eu temo que, quando as coisas se serenarem em relação aos resultados, comecemos a ouvir os velhos do Restelo a dizer que, mas isto afinal não serve para nada. E eu andei a fazer muitas perguntas por aí e constatei que a maior parte das pessoas, incluindo pessoas que eu conheço muito bem, que trabalham na Assembleia da República e em centros de ciência, não faziam a mais pequena ideia de que, nesse fim de semana prolongado, podiam ir calmamente descansar e votar onde quisessem. Quer dizer, eu fiquei muito intrigado com isto. Depois comecei a reparar que não tinha havido nenhuma campanha, a não ser uns vagos spots e uns spots muito informativos, muito pouco proativos, muito pouco a querer que as pessoas aderissem ao voto no sítio onde estivessem, e ainda achei isso mais estranho. Mas antes que eu começasse para aqui a fazer umas congeminações, ouvi o Primeiro-Ministro contar uma história que, na segunda-feira anterior ao dia das eleições, tinham chegado à conclusão de que as coisas, afinal, não estavam tão bem preparadas e a funcionar tão bem como aquilo que deveriam estar. Depois, reparei que, a meio da semana, e sobretudo na quinta e na sexta-feira, a Presidente da Associação Nacional de Municípios veio dizer: estamos muito preocupados porque houve mesas de voto que nem sequer conseguiram cumprir a sua participação no ensaio. E, João, isso foi parte da minha vida durante 15 anos. Eleições, ensaios, testes. Foi a minha vida desde 1975 até 1989. Portanto, foi tudo. Eu sei exatamente o que é que as pessoas estão a falar com 40 anos antes, quando realmente redes e tudo o que está ligado a isso era não só uma novidade, como era uma coisa de que muito poucos dominavam e percebiam exatamente o que é que se estava a passar. Hoje em dia, graças a Deus, não é assim. Mas ouvia começar a dizer isso.
E então as coisas todas finalizaram com o Primeiro-Ministro vir dizer que, bom, as pessoas fizeram um grande esforço, nós arriscámos e temos que reconhecer e agradecer que o trabalho que começou a ser feito pelo anterior governo estava a ir no bom caminho e tudo correu sem o mais pequeno problema. Eu só quero sublinhar isto, porque se as pessoas não puderem votar, não há democracia que nos valha. Quer dizer, não vale a pena, podemos estar aqui a discutir se na Europa foi assim, se em Portugal foi assado, porque se o número de pessoas que continuam a votar for cada vez mais pequeno ou não crescer pelo menos, não vale a pena. Quer dizer, será um facto na vida de algumas pessoas e será uma lembrança ou um desejo não cumprido na vida de outros. Eu não queria deixar de dizer isto, porque como fui muito entusiasta quando aqui falámos no número, na primeira conversa, reparar que os resultados ficaram muito aquém, no ponto de vista da diminuição da abstenção, ficaram muito aquém. E muito curiosamente, na volta que eu dei por Lisboa, a olhar, sem fazer outra coisa que não fosse olhar, para pontos de votação, o que eu vi ainda foram mais jovens e algumas pessoas de mais idade que, curiosamente, o que eu ouvi comentar foi: a minha mesa de voto é muito mais longe do que esta, que agora criaram mais perto de minha casa, e para mim é um grande alívio. Não saíram da sua zona, diria assim. Mas o desenvolvimento normal dos locais onde se vota fez com que, no caso daquelas pessoas mais idosas, eles estavam na mesa do voto original e agora tinham uma mais ao pé de casa, mas que não era a deles, mas que ficaram muito contentes porque isso lhes facilitou imensa vida. Eu espero que para as próximas votações em que seja possível votar desta maneira, que tudo isto seja tido em consideração. Eu ainda não vi nada, ainda não vi nenhum tratamento sobre esta matéria, mas volto a dizer, e gostava muito, João, que a matriz portuguesa ficasse lembrada como dizendo: nós preocupámos com isso, porque é o primeiro passo. Quer dizer, sem isso não vale a pena falarmos do resto. Então, João, o que é que aconteceu na Europa? Eu confesso que fiquei espantado com França. Não com o resultado, mas com a decisão do presidente Macron de dissolver a Assembleia Nacional. Mais espantado, eu sou, enfim, posso dizer, um bom conhecedor da política francesa e da estrutura francesa dos partidos, e mais espantado fiquei ainda com a velocidade com que os antigos republicanos do general de Gaulle e os novos direitistas da senhora Le Pen fizeram um acordo para as próximas eleições. Ou seja, eu acho que começa a haver, que estamos a chegar a um tempo em que nós temos que olhar muito, muito, muito para a história, mas é para a história no sentido de perceber o que é que a história nos traz, que nos ajuda a compreender e depois a interpretar e a prevenir, se for o caso disso, ou a apoiar, se for isso que nós entendemos como sendo aquilo que é necessário. Portanto, a primeira coisa que queria dizer, e porque a França não é um país indiferente para nós, portugueses, dado o grande número de portugueses que lá vivem, foi este resultado francês que mostra uma coisa, do meu ponto de vista, muito curiosa, que é a Frente Nacional, há mais de 20 anos, que não muda neste sentido. Tem uma linha que é a mesma há mais de 20 anos. As pessoas gostam, não gostam, as pessoas lutaram contra ela, as pessoas chamaram nomes
à família Le Pen, houve dissidências na família Le Pen, morreu gente da família, portanto, tudo isso aconteceu, no entanto, foi criado um modelo e foi criado um pensamento. E é isso que me parece que é muito importante sublinhar, que isso resultou naquilo que foram a forma como os franceses votaram nestas últimas eleições. E isso tem uma consequência importante em Bruxelas, que é, em Bruxelas, no Parlamento Europeu, desde há mais de 20 anos, 25, 30 anos, que se arrumou as representações nacionais em grupos políticos, muito à imagem e semelhança do modelo alemão e do modelo inglês. Ou seja, um partido social-democrata, um partido socialista e um partido liberal. Modelo este que encaixava mal, por exemplo, na realidade italiana e na realidade francesa, que sempre foi constituída por partidos muito mais pessoalizados, quer dizer, muito mais à imagem e à semelhança de líderes que foram mais cedo ou mais tarde, e em momentos diferentes da história, mas que se foram afirmando. Curiosamente, em Itália, na sequência de um regime não presidencialista, mas que, por muito atomizado, veio a pouco e pouco, aumentando a importância do Presidente da República, que é um mediador, que é um aglutinador, que é, hoje em dia, uma espécie de pater-familias político. E em França, onde a Constituição, no fundo, dá essa função, entrega essa função ao Presidente da República, e que, a seguir ao Presidente Chirac, entrou numa série de representações que não tinham esse peso de pater-famílias, se quisermos dizer. Portanto, essa tradição de ser alguém que ao longo da sua vida tinha pensado, tinha optado politicamente, tinha contribuído para que as diversas famílias político-ideológicas em França tivessem alguém que as conhecia e que tinha dialogado com elas de alguma maneira. E, portanto, depois, quando era Presidente da República, tinha esse diálogo preparado. Portanto, eu acho que esta votação tem uma primeira consequência importante para todos nós na Europa, que é começarmos a fazer uma pergunta para a qual temos que encontrar uma resposta, que é quando, e tudo indica que o primeiro dos grandes partidos, ou das grandes famílias, para dizer melhor, político-partidárias europeias tradicionais, que são os liberais, perderem o peso que ainda têm, o que é que vai acontecer a seguir para equilibrar as outras duas famílias que ficam, ou se este engolir de uma mudança enorme de famílias políticas europeias, o que é que vai acontecer? Se vai-se haver uma substituição apenas, que é aquilo, no fundo, que hoje em dia as pessoas, os comentadores, diria eu, procuram empurrar, que é substituir, esta família está a desaparecer, mas vai-se constituir uma outra que é a soma de 3 ou 4 mais pequenas, digamos que é como se vários primos tivessem todos decidido ir coabitar na mesma casa. Mas, João, o que se nota, e não só em Portugal, nota-se isto, e é uma realidade mais próxima a nós, mas também se nota em todos os quadrantes e países da União Europeia essa mudança das famílias é de uma esquerda para a direita. Há aqui um varrimento. Há aqui um varrimento, independentemente das agendas que há, e que nós sabemos que elas existem,
da agenda de esquerda socialista e mais à esquerda, etc., que tem uma postura completamente diferente da outra que está a ser substituída, pelas razões mais variadas, nomeadamente das políticas dos últimos anos da União Europeia, que se traduzem depois, que são transportadas e são enxertadas nos próprios países, no que diz da abertura das fronteiras. Não entre si, mas para fora, tudo para o mundo, etc. Tem um impacto extraordinário. E a primeira reação é isso mesmo, é esta alteração. Não me parece que isto é a maior transformação que se está a ver neste momento? É uma enorme transformação. Agora, eu não sei se a maior transformação é essa que nós estamos a ver nos resultados, ou se é uma transformação daquilo que é o pensamento que suporta e sustenta essa organização que nós tínhamos até aqui. Eu, quando digo do pensamento que suporta e sustenta, eu diria que nós temos um pensamento ideológico, uma ideologia a que tradicionalmente chamamos de esquerda, lá são responsáveis por isso os nossos antepassados da Revolução Francesa, mas a que chamávamos de esquerda, e que está a ser a pouco e pouco substituída por uma referência não tanto a um processo ideológico, porque esse processo ideológico, na verdade, não foi feito. Não há teóricos, os teóricos todos desse processo ideológico, a que poderíamos chamar de direita, foram aqueles que maior número de transformações sofreram nos últimos 50 anos. E, ao sofrerem essas transformações, tornaram-se, na maior parte dos casos, referências históricas. Referências históricas num mundo que mudou radicalmente tudo, inclusivamente a maneira de votar. Por isso é que eu ando sempre atrás da maneira de votar, porque me parece que a maneira de votar é o primeiro passo para nós depois compreendermos o resto que vem a seguir. E, portanto, este realinhamento, diria eu, do meu ponto de vista, eu acho que este será a última composição do Parlamento Europeu em que teremos as três famílias tradicionais, portanto, os sociais-democratas, os socialistas e os liberais, confortavelmente a dizer, está bem, votam muito nos outros, mas no fim nós estamos cá. Eu acho que esta será a última vez, e o João ainda há bocado aí disse uma coisa em relação a Portugal muito concreta, que é os partidos mais à esquerda que foram eleitos para o Parlamento Europeu em Portugal, foram numa situação já de sufoco, quer dizer, penso que o João e aqueles que estão a ouvir-nos não têm dúvida nenhuma da competência política em termos de gestão da mensagem, em termos de capacidade de a transmitir, dos dois representantes que foram eleitos e que eram cabeças de lista desses dois partidos. Quer dizer, eram das pessoas competentes, quer dizer, que estavam na política há muitos anos, que conhecem o modelo que devem fazer, e mesmo assim, foram eleitos de sufoco. Quer dizer, mesmo, tivemos que esperar a última freguesia de Lisboa, e isso é outra indicação extraordinariamente importante, que é, no fundo, o eleitorado de Lisboa, face ao método de Hond, que conseguiu, ainda assim, que este sufoco se tivesse transmitido como um alívio, quer dizer, para aqueles grupos, aqueles partidos políticos. Mas, e o João disse isso muito bem, quer dizer, agora eu acho que da próxima vez, nas próximas eleições, isto já não vai acontecer. E acho que era qualquer coisa de muito interessante, uma análise bastante aprofundada da maneira como os votos foram caindo, diria eu, no saco de cada partido para permitir chegar ao nível necessário para dizer tens um deputado. Porque quando diz que este tem um deputado, deixou de dizer que outro tem. Portanto, há aqui um equilíbrio que ainda foi possível, equilíbrio neste sentido de manter uma certa tradição, se é que isso é importante, manter uma certa tradição na representatividade do povo português em termos daquilo que é a sua também representação
nacional. Esta temática relativamente à União Europeia, eu acho que hoje poderíamos ficar por aqui, porque de facto ela é-nos tão próxima, não só Portugal, não só na história da atualidade, da história contemporânea, mas foi sempre uma realidade e uma preocupação nos governantes de Portugal desde a primeira dinastia, desde o primeiro rei e fundador de Portugal. Não é à toa que os seus filhos casaram todos com vários países, até na Dinamarca. Portanto, a Europa foi sempre verdadeiramente, porque nós estamos e estamos inseridos no contexto europeu, e também porque nos sentíamos sempre europeus, também para fazermos parte dessa família, e não estamos a falar de uma Europa de então igual à Europa de hoje, mas o princípio era o mesmo, era os próximos unindo-se para poderem, de algum modo, fazer frente também às ameaças externas e também para poderem ter as suas relações internas. E é uma boa temática para nós transportarmos agora para o próximo segmento, que é o grande tema. Entramos então agora no grande tema, a língua portuguesa, a sua importância. Tal como falei há pouco, João, a língua portuguesa é não simplesmente, porque ela tem um estatuto de língua de prestígio no mundo, é uma língua, é uma das mais faladas no mundo. Segundo os vários estudos, o Observatório da Língua Portuguesa, etc., do Camões Instituto para a Cooperação e para a Língua, enfim, está ali sempre num lugar entre o quarto e o sexto lugar, enfim, conforme vários critérios, é a mais falada do Hemisfério Sul, é uma das mais faladas, se não a mais falada. Estamos a falar de nativos, não usando a língua inglesa como segunda língua. Estamos aqui a falar de coisas diferentes. Por exemplo, na internet, também é uma língua que é falada, é pluricontinental, é falada em todos os continentes, não só porque em todos os continentes existem países de língua portuguesa, de língua oficial portuguesa, mas também porque em todos os continentes existem comunidades portuguesas e também comunidades lusófonas. Como curiosidade, por exemplo, Cabo Verde, a sua diáspora é de longe maior em quantidade de cidadãos, maior na diáspora do que no próprio arquipélago. Por exemplo, esta é uma curiosidade. E a importância de uma língua no mundo vai e ultrapassa, obviamente, a mera perspectiva ou a mera qualidade de ser falada, porque a poesia é muito bonita, e já que estamos no ano da comemoração dos 500 anos do nascimento de Camões, mas sim porque é com a língua, através da língua, que os povos se entendem, que se assinam e se tratam tratados de paz, de acordos bilaterais ou outros e também económicos, se fazem e constroem as relações e as pontes entre os povos, etc. E recordemos, inclusivamente, que a língua portuguesa foi uma língua franca no século XVI, no Índico. Quem não falasse língua portuguesa não mercadejava naquela zona do planeta. Portanto, quando se falava que o Império inglês era um império onde o sol não se punha, na língua portuguesa também o sol nunca se põe neste planeta. Que lhe parece, e agora aqui no contexto europeu, de qual nós transitamos do primeiro segmento, a língua portuguesa não ser uma língua oficial, por exemplo, na ONU, embora seja uma língua oficial da União Europeia, não é uma língua utilizada nos documentos oficiais, deveria sê-lo, mas também vemos que os nossos principais representantes oficiais, sejam eles chefe de Estado, chefe do Governo, etc., não estou a falar dos atuais, estou a falar de vários, ao longo das décadas, quando estão em representação de Portugal, seja em reuniões de trabalho, visitas oficiais, visitas de Estado, que sejam, têm, eu chamaria o dislate, de se dirigirem em língua
estrangeira, seja ela inglesa ou outra, que já constatámos muitos a falar em espanhol, em francês, etc. Em representação da língua portuguesa e do país, não deveriam falar sempre em português, não é este o exemplo que se passa. Dou um exemplo, quando da comemoração de um Dia Mundial da Língua Portuguesa, que é a primeira língua que tem um Dia Mundial da Língua, que foi instituído pela própria Unesco, o chefe de Estado português, o anterior, comunicou nos Estados Unidos, perante um auditório de lusodescendentes, na comunidade portuguesa, em língua inglesa. Eu acho isto para já uma aberração. Mas, de qualquer modo, é tão transversal esta importância da língua portuguesa, não só por uma questão de representatividade, mas também de uma influência diplomática até ao nível da ciência, etc. Que lhe parece, João? Eu, quando pensei na proposta que o João fez para o tema que iríamos discutir hoje, disse para mim próprio, bom, vamos deixar as tristezas do passado, vamos deixar as agruras e vamos olhar para a frente. Estamos no século XXI, é o século das redes, é o século da internet e vamos lá ver por aí o que é que nos pode abrir como porta de esperança ou como, ao contrário, um bocadinho mais, na linha do que o João estava a dizer, como porta de obrigação, mas em que, de obrigação da defesa, da afirmação, mas em que não vamos ter que tropeçar em todos esses casos e todas essas situações que se arrastaram nos últimos anos, em que necessariamente ter a língua portuguesa como uma língua oficial da ONU ou mesmo da Unesco era uma coisa fundamental. Eu fui durante 15 anos representante de Portugal na Unesco para as questões dos mídia e construí a minha mais-valia global porque eu falava português com países que eram extraordinariamente influentes no tipo de decisões que era preciso tratar na Unesco, e mesmo quando esses países não falavam, o facto de eu ser português fazia com que eles tivessem uma lembrança nos seus 400 anos para trás ou 300 anos para trás, de que tinha havido uma relação e tinham ficado por lá umas palavras. Portanto, eu sempre que disse sou português, só vi um sorriso na boca e na face dos tailandeses, dos vietnamitas, dos africanos, enfim, dos sul-americanos, quer dizer, só vi, és português. Mas o que eu queria que nós hoje, talvez aqui, refletíssemos um pouco, é com aquilo que vem aí, com aquilo, ou que não vem aí, que já está aí. Eu tenho aqui, e eu não gosto muito de ler, como contei, mas existe neste momento um livro branco sobre o que é que vai ser o português na internet. Foi feito por volta de 2011, portanto já tem alguns anos, mas estes livros brancos normalmente são feitos com base em informação que perdura por si própria e, sobretudo, porque depois disso não foi feito mais nenhum. E na abertura desse livro branco, lê-se que a discussão sobre o multilinguismo é complexa. Primeiro, portanto, não nos devemos furtar a ela só porque ela é difícil. Mas deve ser aberta e inclusiva. E isto é fundamental, porque a língua somos nós. Quer dizer, não vale a pena. Nós somos a língua, não é esta coisa. A língua é de todos nós. Não é de. A língua somos nós. E a responsabilidade e o papel de cada língua no panorama internacional é distinta, face não só à abrangência e difusão, mas também à sua percentagem de penetração na internet mundial. A língua portuguesa agrega 3,1% dos internautas e 2,5% da população mundial, de 67,2% da conectividade. Ou seja, estamos a falar em 2011. De 2011 para cá, esta conectividade já cresceu imenso. Portanto, já não há só
o número de internautas que havia nessa altura. Depois, temos que tomar consciência de uma coisa. Hoje em dia nós dizemos assim, pois, mas a língua portuguesa é dominada pela maneira como se fala e como se interpreta no Brasil, que tem sido um pioneiro e um defensor deste tipo de análises sobre políticas linguísticas. Políticas linguísticas, há mesmo um grupo de pensadores no Brasil que fala que ao lado do Ministério dos Negócios Estrangeiros devia haver um Ministério da Política para a Língua, porque era a única forma de termos a certeza absoluta que isto não fica guardado nem nos cofres das universidades, como mero preocupação científica, nem na velocidade do desenvolvimento do mundo digital, onde, quando nós vamos ver, já era, quer dizer, já passou, já lá vai. E partindo de um princípio fundamental que é a maior parte das entidades, das empresas, das companhias, que a nível mundial tratam do desenvolvimento das redes, vivem, são oriundas de países de língua americana, ou de língua inglesa, para sermos mais precisos. E isso tem como consequência que toda a construção da rede, toda a construção da maneira como a rede funciona, é baseada em termos ingleses, que, reconhecidamente, muitas vezes não são os mais adequados para a compreensão por parte dos utentes de uma grande parte do resto do globo. Por exemplo, nós hoje em dia falamos do Brasil. O Brasil tem quase 200 milhões de habitantes. Ótimo. Mas, João, em 2050 a previsão é que Angola e Moçambique, somados, tenham mais do que aquilo que o Brasil tem hoje. Portanto, o Brasil decrescerá, a previsão é, decrescerá cerca de 20% a 30%, passará entre os 150 e os 170 milhões de pessoas, e Angola e Moçambique somadas, e depois temos que somar todos os outros, mas os outros são territórios tão pequenos que não há muito a esperar em termos do seu crescimento demográfico neste peso, em que esses dois países de África, juntos, terão um maior peso demográfico que o Brasil tem. E, portanto, o português será o idioma mais falado de África dentro de muito pouco tempo. E esse ser o idioma mais falado de África tem uma pergunta imediata, que é, mas o que é que nós temos para oferecer? Em que é que nós queremos participar com esses parceiros do continente africano, para que o português não só seja o mais falado, e ficarmos muito contentes com isso, e dizermos, olhem, somos tão falados, mas que isso tenha uma consequência na investigação científica, na publicação de artigos. A publicação de artigos em português, artigos científicos em português, é uma coisa baixíssima. Baixíssima. E não há nenhuma incentivo. Eu, há não muitos meses, quis concorrer a uma bolsa de um fundo gerido por uma entidade portuguesa científica, e a primeira pergunta que me fizeram foi se eu podia mostrar artigos que eu tivesse publicado, científicos, sobre aquela matéria, com certeza, é muito justo, e depois vem o resto, em pelo menos 5 revistas internacionais. Sabe o que é que isto quer dizer? Em pelo menos 5 revistas em inglês, quer dizer, eu teria tido que escrever pelo menos em 5 revistas em inglês. Ora bem, isto é importante porque é a afirmação de um pensamento português, mas deveria, com certeza, poder ser feita uma de duas coisas, quer dizer, que é ou promover a publicação em revistas portuguesas, dizer, tem que publicar em 3 inglesas e 2 portuguesas. E desta forma promover o conhecimento científico português em português, porque esta é a questão para mim mais importante. E existe já um grupo
bastante interessante de investigadores de universidades portuguesas e universidades brasileiras que têm vindo a chamar a atenção, quer ao governo português, quer ao governo brasileiro, aparentemente com mais êxito no governo brasileiro, porque eles têm um problema que nós não temos, que é o de todas as línguas dos povos que viviam no território brasileiro e que se vieram perder a pouco e pouco, e isso tem um debate cultural que não é aquele que nós estamos aqui hoje a fazer, como é evidente, mas tem, é verdade, tem um debate cultural que é muito importante, desde o tempo do Marquês de Pombal, João, sabe? Foi o Marquês de Pombal que fez a primeira regra, em 1755, que entrou em vigor no Brasil em 1757, sobre que língua é que se tinha que falar para se poder fazer comércio e para se poder fazer, ter relações externas do território do Brasil com os territórios vizinhos. E isto, como todos sabemos, quer dizer, as línguas locais, em muitos casos, passavam por cima das fronteiras e de um lado e do outro falavam a mesma língua que não era nem o português nem o espanhol, quer dizer, portanto, mas o Marquês de Pombal, em 1755, decidiu isto, e só a Constituição Brasileira de 1988 é que veio dar uma nova redação a esta obrigação. Portanto, isto quer dizer o quê? Que estava bem, que estava mal? Não é isso que eu acho que nós aqui queremos discutir. O que quer dizer é que as pessoas não se preocupam com isso. Ou seja, dão por adquirido esta coisa da língua brasileira. Acham muita graça a discussão ao acordo ortográfico, se é o acordo ortográfico de 45, se é o acordo ortográfico de 99 com a redação de 2000 e não sei o quê, quer dizer, isso é uma discussão, mas não é a questão, João. É uma discussão porque, sim, existem ali várias questões que são diferentes. Agora, não é a questão. A questão é sabermos como é que uma língua, neste caso a nossa, a portuguesa, serve para que nós nos possamos fazer parte de um mundo que está em grande desenvolvimento, neste caso digital. E eu cheguei a participar numa discussão aqui não há muitos anos, mas há alguns anos, em que havia alguns pensadores da internet que diziam que a língua portuguesa era a língua mais preparada para a programação. Ou seja, aquilo que hoje em dia são as normas que é preciso ter e que viajam para todo o lado para a aplicação dos programas e para as aplicações, estão a levantar problemas porque nós partimos de coisas muito simples, há 30 anos, para, como eu disse ainda há pouco, situações muito complexas. E essas situações muito complexas só ganham com uma língua que já viveu tantas situações, que já foi adaptada a tantas situações, que se foi ela própria desenrascando, é a palavra que eu gosto para isto, que se foi ela própria desenrascando para ser capaz de evoluir no sentido de ser aplicável a cada uma dessas situações. O João há pouco, quando mencionou que a importância da ciência e dos tais artigos científicos também se poderem e deverem fazer na língua portuguesa, o João tem conhecimento que há universidades em Portugal que incentivam que o ensino de cursos, mesmo de cultura portuguesa, que sejam feitos na língua portuguesa, e esse incentivo é mesmo na própria avaliação e atribuição de valores. Acha isto normal? A minha visão sobre isso é assim, nós somos um país rico na língua, mas pobre em muitas outras coisas. E isso é uma consequência, infelizmente, do facto de muitos dos fundos que estão disponíveis imporem isso, porque ninguém contrariou, do ponto de vista de uma política para a língua, aquilo que foi o normal desenvolvimento da língua inglesa no mundo, porque era a língua vehicular que permitia fazer negócios, que permitia fazer comércio, etc., por aí fora. Portanto, o que eu
que isso seja a consequência de nós termos que buscar algum dinheiro para poder continuar a fazer cursos e investigações em Portugal é uma coisa. Agora, que isso não nos coloque na situação de, como o João disse, temos que aceitar isto, mas temos que mudar isto. Ou temos que ser pelo menos capazes de dizer, pode ser assim, em inglês, mas também pode fazê-lo de outra maneira. E a grande discussão que começo a sentir no âmbito de algumas pessoas com quem falo habitualmente sobre estas coisas é porque é que nós não começamos a olhar para a inteligência artificial como uma oportunidade importantíssima. Ou seja, naturalmente que aqueles que dizem que o curso tem que ser em inglês, por exemplo, não estão nada interessados em explorar e em pensar se é possível que, através do desenvolvimento de aplicações muito na base da inteligência artificial, a que eu tenho que ensinar aquilo que eles têm que dizer para ser correto, tanto correto na língua como correto no conteúdo. O que quer dizer que eu tenho que fazer um esforço para que a língua portuguesa seja de facto usada para produzir esses conteúdos. E então, se esse esforço não é um esforço que poderia terminar, e é o exemplo que muitas vezes se dá, poderia terminar que, pois sim, eu tenho um professor que está a dar uma aula em português e que tem metade dos alunos que não são portugueses, ou que está a dar com recurso a meios digitais. E automaticamente esses meios digitais estão a traduzir, estão a transmitir em inglês para quem quer falar inglês aquilo que o professor está a dizer em português. Alguns até podem ser alunos portugueses que querem falar fora de Portugal e que querem saber como é que se diz. Certo, mas a base, a escolha deveria ser muito a de nós vermos, sim, estamos todos preocupados, alguns cheios de medo, não é o meu caso, mas estamos todos preocupados com, de repente, a chegada de um novo paradigma que chamamos de inteligência artificial e temos duas coisas a fazer. Ou baixamos os braços ou dizemos, espera lá, nós talvez consigamos, porque a inteligência artificial, como a inteligência, porque é artificial, implica um ensino. Quer dizer, eu tenho que ensinar a inteligência artificial, porque se eu não ensinar a inteligência artificial, ela é burra. Portanto, e esse ensino, eu posso ter uma influência, uma capacidade para que esse ensino seja feito na língua portuguesa. Para que a inteligência artificial aprenda a que isto em português diz desta maneira e significa isto. E então eu vou fazer o processo ao contrário. Eu vou entrar pela língua portuguesa e obrigo a inteligência artificial a adaptá-lo ou a traduzi-lo, que é outra das matérias muito interessantes e que dava para voltarmos ao princípio da discussão do Parlamento Europeu, que é o das línguas oficiais e das línguas em que tem que haver documentos e utilização no Parlamento Europeu e, no fundo, aquela sabe, enfim, ninguém, não me levem a mal daquilo que eu vou dizer, todos aqueles que estejam a ouvir-nos ou a participar. Mas desde muito pequeno, e que eu vou regularmente à missa católica ao domingo, desde muito pequeno que o meu evangelho predileto, aquele que me faz pensar de facto, há uma coisa qualquer que mudou pela intervenção daquele homem a quem nós chamamos Jesus Cristo, é aquele evangelho que nos diz que, e de repente, os apóstolos começaram a falar em todas as línguas do mundo. Isto, para mim, não é um milagre nesse sentido, milagre de Fátima, nem nada disso, mas é a compreensão que as línguas não são para abater. Ou seja, nós não podemos deixar abater o português, porque agora é mais fácil, toda a gente fala inglês, os meninos da escola falam inglês. Não, isto não é para abater. É porque a única maneira de nós transmitirmos, por isso é que eu digo, nós não somos da língua, nós somos a língua. A única maneira que nós temos de facto, estarmos
naquilo que é a nossa cultura. 500 anos do Camões. Camões é cada vez mais fascinante. Eu hoje, João, acho que, e o João tem que se orgulhar muito daquilo que está a fazer na matriz portuguesa em relação aos 500 anos de Camões, quero cumprimentá-lo por isso, mas para mim, só agora, com a idade que tenho, começo a perceber porque é que os Lusíadas era ensinado da pior maneira, ouça, mas da pior maneira possível, que era pôr jovens a dividir orações. Quer dizer, porquê? Quer dizer, quem era a maldade, quem era o maldoso, quem era o malévolo, que um dia disse assim, a única maneira que há de ensinar os Lusíadas a Portugal é pôr os meninos que estão no liceu a dividir orações nos Lusíadas. Quer dizer, o João não passou, penso eu, já por essa terrível... mas porquê? E eu agora, por causa daquilo que tenho ouvido em relação aos 500 anos de Camões, e estive no outro dia numa conferência espantosa do Frederico Lourenço, e aquilo que eu tenho ouvido leva a que realmente, não podendo o establishment, não podendo dizer não, os Lusíadas vão ser proibidos, ou os Lusíadas é para pôr na gaveta, não se pode falar, não se pode mostrar, não se pode dizer, só há uma maneira de impedir que os Lusíadas se tornem numa coisa libertadora, numa coisa forte daquilo que são as nossas emoções, que é os meninos todos vão dividir orações, que é aquilo que cria uma rejeição imediata em relação a um livro fantástico que, graças a Deus, nós estamos a viver uma época em que isso ainda vai ser resgatado, senão eu ia morrer sempre sem perceber porque é que me tinham obrigado tanto a dividir as orações dos Lusíadas. Isso que o João menciona, da maneira como se davam os clássicos, etc. E quem diz Camões, diz Padre António Vieira, diz Fernão Mendes Pinto, enfim. E por isso mesmo também há aí umas novas alminhas que acham que isso é para acabar, porque os clássicos não dá para os meninos, porque os meninos gostam, como dizia uma senhora que anda por aí agora na internet, a dizer que os meninos querem é ação, é drama, é mais não sei das quantas. Eu sempre ouvi dizer que tem que ser os professores a conseguirem chegar aos alunos e levar-lhes essa matéria dos clássicos, que ainda por cima, quando estamos a falar, se são clássicos é porque são muito bons, não é porque são antigos. E também não sei onde é que não se pode considerar que uma peregrinação e uns Lusíadas não se possam considerar obras de grande ação. Claro que são, claro. Onde é que há mais ação do que aí? Se aquilo estivesse nas mãos dos norte-americanos, aquilo já tinha dado umas séries maravilhosas, uns filmes extraordinários, que não há por onde, verdadeiramente. Mas, João, isto dava para outras conversas, mas eu acho que és-nos chegados ao último minuto que o João vai-nos trazer uma sugestão. João, então, no segundo episódio, qual é a sua primeira sugestão? O que é que nos traz? 28, 29 e 30 de junho. Cabrela. Uma pequena localidade com 500 habitantes entre Montemoro Novo e Vendas Novas. Um festival que é o festival das tradições da cultura do Alentejo, que o ano passado se vai fazer pela segunda vez, que o ano passado juntou, numa perspectiva de fusão, juntou o cante com com o fado e com o flamenco, e que este ano vai trazer a morna como forma, ou seja, juntando sempre o que são formas de expressão de música dos protegidos pela Unesco, portanto, para que
possamos compreender que o mais importante para que esta diversidade se mantenha é que nós sejamos capazes de reconhecer as diferenças entre elas. E ao reconhecer as diferenças entre elas, percebemos que a fusão é ouvirmos um fado e depois um flamengo e depois um cante, não é pôr as pessoas do cante a cantar como ao fado ou as pessoas do fado a fazer de conta que são flamengo. Não, é exatamente na afirmação destas diferenças próprias do reconhecimento cultural, mas na capacidade que temos de as fruir conjuntamente. Este ano, nestes 3 dias, será a Morna de Cabo Verde que será oferecida e eu penso que quem puder é suficientemente perto de Lisboa, é suficientemente perto do Alentejo. Prometo que da próxima vez que me couber a mim, pensarei numa manifestação cultural que aconteça mais para norte, ou nos Açores, ou na Madeira, para que possamos dar a todos aqueles que vêm partilhar connosco esta visão da matriz portuguesa, possamos dar a todos a hipótese de, nas suas proximidades, encontrarem qualquer coisa que nós achemos que faz parte desta visão de que a matriz portuguesa somos nós, porque a língua somos nós. Chegamos ao fim do segundo episódio da grande conversa com João Palmeiro. Eu sou João Micael. Aguardo-vos por vós, então, na próxima oportunidade. Até lá.